Só falta colocar a apresentação. Eu mandei para Lauro, mandei para um monte de gente. Será que você consegue me mandar? Manda agora. Eu já te mando. Meu celular tá com ela. Você. Peraí. Tinha mandado para várias pessoas. Mandei pra. Enfim. Deixa eu mandar aqui. Como é que eu te mando? Tá, o meu telefone. 21 Peraí. 219 7361 1662. 1661. Isso já foi enviado bastante. Não é pra ter acontecido, mas vamos lá. Ai, cara, não aparece esse número aqui. Tá certo esse número aqui? 21. 719 916259. Vou encaminhando, tá carregando aqui. Sendo encaminhado. Mas desde quinta foi enviado. Desde quinta-feira foi enviado. Aí Lauro falou comigo, aí eu ainda enviei pra ele de novo, tudo certo. Tava desde 18 horas aqui. Tá carregando aí. E se tivesse me dito? Oxe, mandei desde quinta-feira isso e ainda reenviei hoje durante o dia. Não tem motivo pra acontecer isso, não. Obrigada. Obrigada. Pronto, gente, vamos lá. Então agora, devidamente, boa noite, gente. Agradeço muito todos que estão aqui presentes. Hoje, nessa noite, eu vou falar um pouco com vocês sobre medicina integrativa e cannabis. Qual a relação entre esses dois temas? Passador. Obrigada, que você tinha me mostrado. Estamos em São Paulo, uma das principais capitais do Brasil, dia 16 de outubro de 2024, 8 horas da noite. Eu fiz essa brincadeira com a música do Racionais, que eu trouxe justamente aqui esse trecho para a gente começar essa apresentação, que eu vou falar muito sobre a questão da nossa vida,
sobre como é a nossa vida atualmente, como ela influencia na nossa saúde. E eu logo pensei nessa banda, porque realmente fala muito da realidade de São Paulo, principalmente das pessoas pobres, das pessoas periféricas, e como todo o Brasil se identifica com isso. Grande parte do Brasil, porque, de fato, faz parte da realidade de muitos brasileiros. Então, eu vou começar com esse trecho, que fala o seguinte: mais um metrô vai passar, com gente de bem, apressada, católica, lendo o jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando para cá, curiosos, é lógico, não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto seu celular, seu computador. Racionais. E eu trouxe um questionamento que, assim, vocês não precisam me responder agora, para ficar uma pergunta no ar, para vocês refletirem. Vocês se consideram saudáveis? É uma pergunta bem difícil, assim, da gente responder. Eu me considero saudável. O que é ser saudável? Se a gente pensar, eu trouxe até alguns recortes de algumas notícias. Existe uma crescente em relação ao uso excessivo de medicações, adoecimento, inclusive entre as pessoas jovens. A gente também vê a questão ambiental que está acontecendo no nosso planeta em relação ao microplástico, o nosso clima mudando a cada ano, vamos ter o verão mais quente ano que vem. Então, até que ponto tudo isso está influenciando na nossa saúde? E de fato, quem é que está sendo saudável no nosso planeta, no nosso Brasil? Isso é um questionamento. Desculpa. E uma outra questão que eu trouxe aqui também é em relação ao envelhecimento. No próximo ano, o Brasil será considerado o 6º país com maior quantidade de idosos no mundo. E, pelo que eu vejo aqui da própria plateia, do próprio evento, a minoria se enquadra no quesito de pessoas idosas. E vocês já se imaginaram como é que vocês vão estar quando se tornarem idosos, com 60 anos? Será que vocês vão ser um Lenny Kravitz malhado, cortando coco? Ou você, talvez, uma pessoa que precise da ajuda dos outros, que realmente tem uma dependência, e isso gera sofrimento. Isso também é adoecimento. Então, como é que você se imagina quando chegar aos 60 anos, quando se tornar um idoso? E o que acontece? No nosso mundo, a gente observa que, ao longo do tempo, vem aumentando a quantidade de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. O que é isso? Basicamente, doenças que têm relação direta com nossos hábitos de vida. Alimentação, atividade física, o excesso do estresse. Então, tudo isso interfere na nossa saúde. Aumenta a chance de doenças como, por exemplo, hipertensão, câncer, diabetes, doenças mentais também. Então, a gente vê essa crescente. E essas doenças crônicas não transmissíveis, elas causam mortes precoces, então mata. Todas essas doenças, elas podem levar a desfechos de morte. E não só isso. O que eu acho pior é a incapacidade. Então, muitas vezes, você fica que nem aquela imagem que eu trouxe, daquela pessoa dependente, que muitas vezes utiliza várias medicações, e isso muitas vezes duram vários anos. Se a gente pensar que, por exemplo, a expectativa de vida, a depender, vocês que estão me ouvindo aqui, vão viver mais 40 anos, 50 anos de vida. Então, imagine viver 50 anos de vida adoecido. Então, gera um sofrimento muito grande, não só a morte precoce. E, segundo a OMS, principalmente o tabagismo, alimentação inadequada, inatividade física, consumo excessivo de bebidas alcoólicas são os principais fatores de risco para essas doenças crônicas não transmissíveis. E o que seria medicina integrativa? Eu trouxe esse conceito da OMS, que é um novo conceito que eu acredito que, assim, prestem bastante atenção, porque eu vou trazer ele novamente. Porque a gente vai refletir um pouco até que ponto a gente está vendo essa medicina integrativa acontecendo, inclusive no contexto da cannabis mesmo, até que ponto está acontecendo. Segundo a OMS, a medicina integrativa é uma abordagem interdisciplinar e baseada em evidências, então não é vozes da minha mente, realmente existem estudos científicos que visam alcançar a saúde e o bem-estar de toda a pessoa, usando a combinação ou fusão respeitosa, repito, respeitosa, de conhecimentos ancestrais, habilidades biomédicas, junto com conhecimentos ancestrais. Então, é uma junção, basicamente, da medicina convencional, do remédio, do exame, a medicina, digamos assim, mais alopata,
com também a medicina ancestral e as práticas integrativas. E seria um contínuo de cuidados, ou seja, não é só tratar pontualmente uma doença, tratar um sintoma, é entender a pessoa como um todo, como uma pessoa que precisa ser cuidada como um todo, sua saúde mental, sua nutrição, sua qualidade de vida. E o que seria saúde? Lembra daquela pergunta que eu trouxe? Você se considera saudável? Então, segundo a OMS, a saúde é um completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doenças. E o que acontece? Esse conceito ele tem um ponto interessante, que é entender saúde como não somente a ausência de doença. Então, saúde não é somente, eu não tenho nenhum CID, então eu sou saudável. Não. Porque muitas vezes você tem adoecimentos no seu cotidiano que diminuem a sua qualidade de vida. Então, isso não é exatamente saúde. Porém, existe uma crítica em relação a esse pensamento de completo bem-estar, porque, gente, não tem ninguém, eu acho que ninguém que se sinta 100% saudável em todos os aspectos da sua vida. Pelo menos algum, assim como alguns dias, né? Por exemplo, a gente está agora viajando, quer dizer, no meu caso, mas muitas pessoas aqui estão viajando, às vezes não está se alimentando legal, perdendo noite. Então, nossa vida é muito variável, não é simplesmente uma coisa estável. E, como eu trouxe também, a medicina integrativa entende um olhar sobre o paciente como um todo. Por exemplo, insônia. Muitas vezes, quando você traz essa queixa de insônia, você sai com a receita de um remédio. Ok, o remédio vai realmente te fazer dormir. Mas até que ponto aquela insônia não tem a ver com seus hábitos de vida? E muitas vezes é coisa simples. Eu sou muito a favor das coisas simples. Então, muitas vezes, são plantas medicinais que podem te ajudar, plantas brasileiras, acessíveis. Não precisa só a cannabis, a gente está falando aqui nesse evento sobre cannabis, mas a gente tem uma biodiversidade enorme no nosso país. Então, por que não explorar isso? Assim como o sol, a gente não toma sol, gente. E eu sou de Salvador, e eu atendo muita gente, e eu já me vi nessa situação de não estar tomando sol, de estar sempre em lugares fechados, aí o sono fica alterado, a gente vai na farmácia e compra melatonina. Mas quem é que regula a melatonina? A exposição ao sol, que é algo gratuito. No Nordeste a gente é privilegiado, eu sei que no Sudeste nem tanto, eu hoje acordei com o céu super nublado, mas realmente o sol é algo importante da gente se expor. Assim como também, por exemplo, evitar telas à noite. Então, simplesmente um hábito, às vezes a gente muda hábitos e evita tomar medicações, gastar excessivamente, ter que fazer exames. Então, por que não uma coisa mais simples? Uma coisa mais simples e que é efetiva. Um ponto importante que eu trago é que, muitas vezes, quando a gente pensa em medicina integrativa, a gente pensa naquela coisa da medicina alternativa, de substituição da medicina convencional, mas não. Medicina integrativa, a gente une as duas coisas. Então, se precisa fazer um exame, precisa fazer um procedimento, uma cirurgia, tem que fazer, mas assim como a gente alia também ao cuidado como um todo daquele indivíduo. E, de preferência, sempre reduzindo os possíveis danos das práticas médicas. Já a medicina alternativa, ela substitui essa medicina convencional. Eu trouxe um exemplo de uma matéria que foi do Marcelo Rezende, eu acho que muitos devem conhecer, que foi um jornalista que acabou falecendo, se eu não me engano, de câncer de pâncreas, e ele abandonou o tratamento. Ele deixou de fazer o tratamento convencional e foi fazer um tratamento alternativo. Já, por exemplo, nesse contexto da cannabis, eu tenho vários pacientes que têm câncer e a gente faz o tratamento com a cannabis. Em conjunto, ele faz a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia. A gente faz todo esse acompanhamento multidisciplinar. Então, diversos profissionais em conjunto cuidando daquele indivíduo. E será que essa coisa de medicina integrativa é algo novo? De forma alguma, porque se a gente pensar, existem diversas medicinas que são ancestrais e que a gente utiliza até hoje. Então, são saberes que são ancestrais e que, sim, são científicos. Se a gente pensar que essas pessoas utilizaram, testaram, observaram que tinham eficácia, isso também é saber científico. Porque muitas vezes se questiona se a medicina integrativa, mas não tem evidência, então não serve. Tem evidência milenar. Tem uma evidência milenar. A medicina tradicional chinesa, por exemplo, a medicina indiana, a Ayurveda, assim como a medicina indígena dos nossos povos nativos daqui do Brasil, das Américas, também as pessoas negras,
Por exemplo, o Egito foi uma potência na medicina. Inclusive, o pai da medicina é o Imhotep. A gente coloca muito Hipócrates como pai da medicina, mas Imhotep é um dos pais da medicina também, e a gente tem que reconhecer isso, como diversos saberes foram, inclusive, apropriados do Egito em relação à medicina, essa medicina ocidental. E assim como, gente, na farmácia também, a gente encontra diversos remédios comuns, como, por exemplo, a aspirina, que vem de plantas. Cerca de 40% dos remédios vêm de plantas. Então, na natureza, a humanidade sempre buscou a sua cura. E, como eu falei, a medicina integrativa, ela tem esse olhar completo sobre o indivíduo. Então, a gente entende aspectos nutricionais, aspectos também de saúde mental, aspectos psicológicos, medicações, então podem ser medicações naturais, fitoterápicos, ou então medicações alopáticas também, elas têm sua indicação, assim como também procedimentos, então, se necessário, uma cirurgia, um procedimento, mas tudo em conjunto. O grande problema que a gente vê é que as coisas se sobrepõem. Muitas vezes existe um excesso da alopatia, sem um cuidado, sem uma escuta realmente cuidadosa daquele indivíduo. E a medicina integrativa, ela retoma aquilo que já a ancestralidade já sabia, nossos ancestrais. E será que não tem evidência? Como eu falei, sim, a gente tem evidências em relação à medicina integrativa. Eu sempre trago que, primeiro, a evidência ancestral é muito importante da gente reconhecer também. E assim como também existem artigos científicos. O PubMed, por exemplo, é uma das principais plataformas de pesquisa médica. Não sei se vocês conhecem. Uma simples pesquisa, por exemplo, eu coloquei Mind Body Medicine. Encontrei 54.291 resultados. Então, bastante, né? Então, de fato, a gente tem gente estudando, gente aqui no Brasil, em outros países também. O Brasil, inclusive, é uma das potências. Porque se a gente olha, as práticas que têm mais evidências são as plantas medicinais brasileiras, a gente tem que saudar isso, a gente tem que reconhecer a nossa biodiversidade. Também a meditação, as práticas de mindfulness, medicina chinesa, acupuntura, yoga, a fitoterapia também. A fitoterapia, no caso, a cannabis, se entraria nessa alçada da fitoterapia. Então, de fato, a gente tem estudos que evidenciam que, sim, essas práticas, elas têm realmente benefícios. Claro que tudo tem que ter cuidado. Então, a gente não pode também colocar que, de qualquer forma, é bom. Então, os estudos, eles são importantes também. Mas, como eu falei, é importante a gente reconhecer que é um saber ancestral também. E eu trouxe aqui o site da BVS, que tem esse site que é bem interessante, se vocês quiserem depois olhar, eu acho que vale a pena, que existem alguns mapas de evidência. Eu acho até que eu estou um pouco na frente dele, mas seria esse, os mapas de evidência. Porque nesses mapas de evidência, no site da BVS, você encontra de vários temas, como, por exemplo, da cannabis, de plantas brasileiras, de evidências em relação à medicina da dor, entre outras. Então, é bem interessante, vale bem a pena olhar. E, por exemplo, a gente tem um mapa de evidências nesse site, que é gratuito, acesso gratuito, sobre cannabis. Eu trouxe aqui essa imagem que ele traz, por exemplo, alguns canabinoides, tanto canabinoides sintéticos, como, por exemplo, nabilona, assim como CBD, cannabidivarina, THCV, THC, em relação aos benefícios para o tratamento de doenças. Então, isso é muito interessante, é um material muito rico, vale a pena vocês conferirem, que mostra que, de fato, não é uma coisa que a gente acha. Inclusive, a gente está nesse evento aqui porque a gente sabe. A gente sabe, ou a gente experiencia na nossa prática, na nossa vida pessoal, nos nossos familiares, ou em nós mesmos, dos benefícios da cannabis. Então, de fato, a própria ciência vem reafirmando isso. E assim como eu tenho que falar das plantas medicinais brasileiras, que a gente tem também estudo científico, e a gente tem uma evidência também, como eu falei, ancestral disso. A gente tem os indígenas, os povos indígenas, os povos de terreiro, de religião matriz africana, eles conhecem muitas das plantas medicinais, e como elas têm um poder muito grande. E eu sempre digo, são coisas simples, não precisam ser coisas caras, inacessíveis. Então, eu trouxe essa imagem aqui só para realmente a gente entender que a gente tem uma biodiversidade muito grande no nosso país. E também as práticas integrativas, elas são reconhecidas pelo governo federal. A gente tem uma política, gente. A gente tem uma política nacional de práticas integrativas. E isso tem que ser falado.
Porque aqui a gente está conversando muito sobre indústria e tudo mais, mas a gente tem que fazer as pessoas acessarem. A gente está aqui na nossa bolha, conversando sobre cannabis, todo mundo, esses termos que a gente traz nas apresentações, a maioria entende, mas a maioria do Brasil não está tendo acesso. Eu atendo cotidianamente pessoas que não têm acesso, não têm condições, ou às vezes compram um produto, sentem uma melhora, mas não conseguem manter. Então, a gente precisa de política pública, e a gente tem uma política de práticas integrativas e complementares, de plantas medicinais, e a cannabis tem que entrar nisso daqui. Atualmente, são reconhecidos 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares pelo SUS, que são elas, essas que estão aqui à esquerda, né? Eu destaco a terapia comunitária integrativa, que é uma prática brasileira, que é uma prática super simples também, que não tem baixo recurso, então não precisam, como eu falei, serem coisas extremamente caras, porque muitas vezes, quando a gente pensa em medicina integrativa, a gente pensa naquele monte de exame, um monte de fórmula, e não precisa exatamente ser assim. Mas, infelizmente, no nosso país, a gente não tem um cenário que acontece, de fato, essa implementação dessas práticas. Então, nesse mapa, por exemplo, as regiões que estão em azul são os estados que têm algum tipo de documento formalizando práticas integrativas. Então, são 12 estados, mais o Distrito Federal. É muito pouco. A Amazônia, a região, por exemplo, norte, cinza, sendo que é uma das regiões com maior biodiversidade do nosso país. Então, a gente precisa, de fato, que isso também aconteça na prática, no SUS. E onde é que a gente encontra práticas integrativas? A gente encontra na porta de entrada, que é o posto de saúde, a gente encontra no hospital, a gente encontra nos ambulatórios especializados. Eu falo isso porque eu sei que parte desse público aqui, às vezes, está inserido num ambiente universitário. Então, por que não a gente pensar na cannabis nesse contexto, desses ambulatórios universitários? Por que não a gente pensar na própria prática do dia a dia, para quem é profissional de saúde? Então, a gente tem que lutar por isso daqui, para a cannabis ela estar presente nessa política de práticas integrativas e complementares. Eu trouxe aqui esse slide só para também, novamente, realçar a importância da terapia comunitária integrativa, que é uma prática brasileira também. Assim como, eu tenho que falar da farmácia viva, não tem como não falar. As farmácias vivas, para quem não sabe, são, na verdade, uma política que foi idealizada lá no Ceará, pelo Abreu Matos, eu trouxe a foto dele aqui, que basicamente compreende todas as etapas, desde o cultivo, a coleta, processamento e armazenamento de plantas medicinais. E isso daqui é muito importante. Porque, assim, a cannabis era para estar aqui, na farmácia viva. Porque a farmácia viva, por exemplo, eu trouxe essa imagem aqui à esquerda, que foi no momento da minha conclusão da minha residência médica. Eu fiz residência de saúde da família. E o projeto que eu fiz na minha residência foi a implementação de um horto de plantas medicinais. Então, tinha uma área verde na unidade que ficava em desuso. Aí, o que a gente fez? A gente tinha um grupo de caminhada. A gente começou a conversar com a população e também no próprio caminho a gente via muitas plantas medicinais que os próprios moradores da comunidade plantavam. E a gente começou a pegar mudas, realmente conversar com a comunidade, como é que vocês usam essas plantas? E a gente começou a colocar no posto, plantas que todo mundo tinha no quintal. E a partir daí, essas pessoas se interessavam em ir ao posto, em cuidar das plantas, então se tornou um lugar de cuidado. E quando você tem um horto, você pode fazer subprodutos dessas plantas. Então, você pode fazer uma dispensação da planta seca, fazer pomada, creme, óleo. Por que não ter cannabis, por exemplo, na farmácia viva? Por que não a gente plantar e, por exemplo, as pessoas conseguirem ter acesso no posto de saúde, pegar uma erva seca, pegar uma pomada, pegar um óleo, lá no SUS mesmo? Assim como a farmácia viva é um lugar também de aprendizado. Então, por que não as pessoas aprenderem a cultivar? Então, por exemplo, na farmácia viva, você tem um ambiente de aprendizado, que as pessoas entendam como cultivar, como manejar essa planta, que é toda uma coisa especial, que assim não é muito da minha área, mas quem cultiva sabe que realmente tem vários detalhes. Então, por que não? A gente tem no SUS, gente, a gente tem que lutar por isso, por acessibilidade. E o que cannabis tem a ver com medicina integrativa? Será que tem a ver? Será que não tem a ver? Primeiro que, assim, dentro do nosso corpo existe um sistema endocannabinoide.
Então, esse sistema ele funciona independente de você já ter tido contato ou não com o cannabis. E ele funciona naquela lógica chave e fechadura. Então, a gente tem os nossos endocannabinoides, nós temos os receptores que se ligam e fazem todo aquele sistema funcionar. Ele é um sistema relacionado ao equilíbrio ou homeostase do nosso corpo. Então, quando acontece alguma coisa, por exemplo, um estresse, uma alteração relacionada ao nosso humor, dor, ou então algum tipo de doença, como, por exemplo, uma crise convulsiva, esse sistema é ativado. Ele tenta equilibrar nosso corpo. Só que quando você tem um adoecimento, por exemplo, a longo prazo, exemplo, estresse. Quase todo mundo, eu imagino, que se identifica. Então, quando você tem um estresse crônico, você tem alterações hormonais, e aí esse sistema é ativado. Só que ele pode ficar desregulado, porque ele está sendo ali ativado, está tentando regular, chega a um ponto que ele pode ficar desregulado. Então, aí que a planta da maconha, da cannabis, ela entra, porque ela tem substâncias parecidas com o que nosso próprio corpo produz. Então, ela ajuda a controlar sintomas, ajuda no tratamento de doenças também, que é o que a gente vê, que a própria ciência vem comprovando e a nossa medicina ancestral já sabe há muito tempo. Esse sistema ele é tão vasto, por quê? Porque a sua matéria-prima é o ácido araquidônico que está presente em todas as nossas células. Então, por isso que ele está presente no sistema nervoso central, que é cérebro, nervos, medula, sistema imunológico, assim como outros órgãos. Então, a gente vê benefícios da cannabis para doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, TDAH, transtorno do espectro autista, ansiedade, insônia, dor crônica, questões relacionadas à endometriose, doenças autoimunes, câncer. Então, a gente vê uma imensidão de benefícios, porque, de fato, é um sistema que está no nosso corpo como um todo. E, assim, eu não vou aprofundar nessa imagem, porque, assim, estamos num sábado à noite, mas eu quis trazer essa imagem para a gente entender que, realmente, é um sistema muito complexo, que tem diversos receptores, enzimas, que realmente são ativadas, e o nosso próprio corpo ele produz esse sistema naturalmente, que eu vou falar sobre isso, e, assim como a planta da cannabis, ela interage com esse sistema. Então, toda essa magia acontece porque justamente essa planta ela foi cultivada pelos nossos ancestrais, porque eles viram que ela tinha benefícios. Então, eles foram selecionando ao longo do tempo. Então, ela acompanhou a história da humanidade, basicamente. E a cannabis sativa, ou maconha, é a planta que contém a maior quantidade de fitocannabinoides da natureza. Eu destaco o CBD e THC, que a gente conhece bastante, mas existem diversos canabinoides, CBG, THCV, canabicromeno, CBN, um monte. Existe uma imensidão de canabinoides. E eles agem equilibrando esse tônus endocannabinoide, que seria equilibrando o nosso próprio sistema, que existe naturalmente no nosso sistema. E tem diversos benefícios, CBD anti-inflamatório, ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico, anticonvulsivante, é tanto antiemético, antioxidante. O THC, ele também tem diversos benefícios, ele também é medicinal. É anti-inflamatório, ansiolítico, antidepressivo, antiemético, orexígeno, que é a larica. É um nome bonito para larica, tá? Então, é orexígeno, entre outros benefícios. E eu trouxe esse estudo, que é um estudo brasileiro, eu quero destacar um estudo brasileiro, é muito importante a gente reverenciar os nossos pesquisadores, inclusive tem aí os pôsteres para quem quiser olhar, quem participou da jornada científica aqui na Expo, é muito importante a gente reverenciar nossos pesquisadores, que ele fala justamente sobre práticas que a gente pode ter que regulam o sistema endocannabinoide, porque assim, não é regular o sistema endocannabinoide não é sinônimo de usar óleo. Regular o sistema endocannabinoide é realmente regular a sua vida. Então, fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, tudo isso regula naturalmente, sem você precisar comprar um óleo de cannabis para isso. É justamente isso que esse estudo traz. Primeiro, a alimentação. Na alimentação, a gente encontra a principal fonte de substratos para a síntese dos nossos canabinoides, nossos endocannabinoides. E aí, realmente, a alimentação que tem mais estudos é a mediterrânea, que é aquela rica em peixes,
vegetais, azeite de oliva, castanhas. Muitas vezes, para nós brasileiros, não é tão comum. Os frutos do mar, até, a depender da região, sim. Lá no Nordeste mesmo, a gente tem esse privilégio, mas outras coisas não tanto, certo? Mas, realmente, essa dieta tem mais estudos que ela realmente é uma dieta rica em ômega 3. Mas, se a gente pensar na nossa realidade, dá para adaptar também a coisas que nós temos aqui na nossa biodiversidade do Brasil. Porém, a gente entende que muitas coisas relacionadas a uma alimentação saudável não são acessíveis. Mesmo coisas que temos aqui no Brasil. Porque, infelizmente, a verdade é que o adoecimento ele é político também. Então, as pessoas não têm acesso a uma alimentação de qualidade. Não é só questão de escolha. Os hábitos de vida têm relação também com a questão social e política. A dieta mediterrânea, ela tem comprovação também de regular a microbiota intestinal e, realmente, a microbiota intestinal, os estudos mostram que cada vez mais tem relação com diversos tipos de adoecimento. Então, a gente adoece pela boca. Então, a alimentação é muito importante para todos os tipos de questões de saúde, como, por exemplo, questões relacionadas à neuroinflamação, como transtorno do espectro autista, como demências, Alzheimer, Parkinson. Então, a gente tem que também cuidar do intestino. Por isso que a medicina integrativa vê a pessoa como um todo. Então, não é só, tá, você tem transtorno do espectro autista, tem uma agitação, toma um remédio. Não. Então, às vezes, a seletividade alimentar, a gente tem que cuidar dessa seletividade. Às vezes, inclusive, a agitação, comportamento, tem a ver com a alimentação. Então, tudo isso tem que ser cuidado. A pessoa tem que ser olhada como um todo e a própria ciência vem mostrando isso também. Além disso, na nossa biodiversidade, nós temos outras plantas que também interagem com o sistema endocannabinoide. Como são plantas que são ricas em alcaloides, terpenos, terpenoides. Esses dois nomes vocês viram bastante por aqui. Polifenóis, como, por exemplo, o beta-cariofileno, que está presente no óleo essencial do cravo, orégano, canela, pimenta do reino, cânhamo, copaíba, alecrim, lúpulo. Assim como os polifenóis, como as catequinas, que estão presentes nos chás, frutas, leguminosas, que interagem com os receptores canabinoides. A curcumina, gente, essa cúrcuma aqui que, pelo menos, assim, vou falar mesmo da minha região Nordeste, facilmente você encontra em feira, as pessoas plantam, é super tranquilo para plantar, que interage também com o sistema endocannabinoide e é anti-inflamatório. O resveratrol também, que está presente, por exemplo, na uva, que também tem essa interação com receptores do tipo CB1. Assim como a atividade física. Na apresentação anterior, foi explorado muito mais sobre isso, da importância do equilíbrio desse sistema endocannabinoide, que naturalmente na atividade física acontece, mas também a cannabis ela pode entrar em relação à saúde, qualidade de vida do atleta ou do atleta amador também. A atividade física ela ajuda no nosso bem-estar e ajuda também em relação ao nosso bem-estar físico, não é só questão realmente estética. Então, diminui a porcentagem de gordura, aumenta a porcentagem de massa muscular, também ajuda em relação à função cardiorrespiratória, ao sono, à regulação do humor. Então, de fato, a atividade física é um remédio. Além disso, a atividade física ela aumenta a síntese de hormônios que trazem o bem-estar, como as endorfinas e os endocannabinoides. Então, a atividade física ela aumenta a nossa síntese de endocannabinoides, ela equilibra esse nosso sistema endocannabinoide naturalmente. Além de aumentar também fatores que são anti-inflamatórios. Existe um conceito chamado runner's high, que é o barato do corredor. Que eu não sei, para quem corre, talvez sim, saiba, entenda o que é que eu estou falando, mas basicamente é aquela sensação de extremo bem-estar, relaxamento pós-corrida, é uma corrida de verdade. Então, assim, imagino que algumas pessoas aqui que praticam atividade física ou já fizeram uma corrida sentiram aquele bem-estar. No momento, quando você decide correr, às vezes a gente não está tão bem, mas depois a gente se sente muito bem. Então, é isso. São esses hormônios que justamente têm esse efeito positivo de bem-estar, incluindo endocannabinoides, como o 2-AG e a anandamida. E como eu falei, de fato, nós temos evidências que mostram que também
além dessas práticas relacionadas ao bem-estar, como eu falei, atividade física, alimentação, controle do estresse, também outras práticas integrativas têm interação com o sistema endocannabinoide, como, por exemplo, acupuntura, yoga, meditação, mindfulness, realmente equilibram esse nosso sistema endocannabinoide. Então, equilibrar o sistema endocannabinoide não é sinônimo de usar óleo. Muitas vezes, com a vida saudável, a pessoa equilibra. Só que, quem é que está tendo uma vida saudável, de fato? O tratamento com a cannabis, ele, na teoria, ele une as principais premissas da medicina integrativa, que eu trouxe lá no início, que seria parceria profissional de saúde e paciente, é um tratamento seguro, natural, traz benefícios para a mente e corpo, e também uma medicina ancestral, que vem mostrando evidências científicas. E será que receitar óleo de cannabis é sinônimo de medicina integrativa? Eu trouxe essa foto aqui, gente, numa plantação de uma associação chamada Aliança Medicinal, que fica em Olinda. Foi final do ano de 2023, eu tive esse prazer de conhecer essa plantação. Bom, eu não concordo que prescrever óleo de cannabis é sinônimo de medicina integrativa, porque se você prescreve na lógica de estou tratando um sintoma e não olho a pessoa como um todo, e olhar a pessoa como um todo não é só olhar pontos como alimentação, essas coisas, e passar receitas caríssimas, orientar uma alimentação caríssima, não é isso não, é olhar também o contexto social da pessoa. Então, não adianta chegar, poxa, mas você tem que fazer a higiene do sono, mas eu trabalho à noite. Ou então, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, mas eu tenho que fazer minha comida. Eu tenho que cuidar, não sei, do meu filho, eu tenho que limpar minha casa. Então, como é que eu vou ficar? Ai, não, mas faça isso. Infelizmente, saúde tem relação também com questão social. Então, por isso que eu falei, o adoecimento, ele também é social, é político. Então, não é só culpa da gente, não é só, porque você não está se esforçando o suficiente, acordando 4 da manhã e correndo. Não, o privilégio, de fato, ele traz qualidade de vida. O dinheiro não compra tudo, mas realmente o privilégio, ele traz a possibilidade da escolha. Se eu quero comer um hambúrguer no McDonald's ou se eu quero malhar, usar whey protein, ser acompanhado por diversos profissionais. Então, o dinheiro, ele permite essa escolha. Mas a falta de dinheiro, não. A falta de dinheiro não permite essa escolha. Utilizar práticas integrativas e complementares, sim, uma visão ampliada de saúde e um olhar social e ambiental, além do respeito à ancestralidade, não é medicina integrativa. Não é. Se a gente olhar aquele conceito, inclusive, que eu trouxe da OMS, não é só opinião minha, o conceito da OMS traz que você tem um olhar respeitoso em relação a isso. Então, não é medicina integrativa. Assim como não entender que o adoecimento é social e político não é medicina integrativa. Então, trabalhar 6 dias e descansar um dia, como é que vai ter qualidade de vida? Então, o óleo de cannabis não vai consertar isso. Não vai consertar isso. Ele pode melhorar, mas não vai consertar isso. A saúde é um direito social. Às vezes, não ser saudável não é uma escolha, mas uma consequência. Assim como grande parte da população brasileira não tem acesso a direitos básicos. E direitos básicos, eles levam à qualidade de vida. Alimentação, moradia, segurança, você dormir tranquilo. Por exemplo, eu sou de Salvador. Grande parte da população... grande parte não, melhor falando. Uma parte da população de Salvador está sofrendo consequências da guerra às drogas. Diariamente, a gente está vendo. Pessoas que moram em bairros que no bairro não está circulando ônibus, a pessoa tem que sair do bairro e andar para pegar um ônibus. Então, parte da população nem sabe que isso está acontecendo, ou vê no jornal, mas não atinge ela no dia a dia. Então, o adoecimento, sim, é social e os direitos básicos, eles são muito importantes para a gente ter qualidade de vida. Não adianta a gente falar de medicina integrativa sem falar disso daqui. E até que ponto esse mercado que a gente está aqui, esse mercado de cannabis, da cannabis, melhor falando, de fato está sendo um lugar de ativismo? Até que ponto, de fato, a gente está... É importante a gente trabalhar para prosperar, para ganhar grana, é importante. Mas é importante a gente ter um olhar também comunitário. Existe um conceito, melhor falando, existe um ditado africano que é muito conhecido, Ubuntu, esse conceito, que é sou o que sou porque somos. Esse olhar muito individualista, esse olhar do colonizador, de simplesmente eu vou ganhar a qualquer custo, destruo tudo, não estou nem aí para os outros, ele está destruindo o nosso planeta, destruindo a nossa sociedade.
a gente está vendo, a cada ano, o nosso clima mudando na nossa cara, claramente. Não é uma coisa só de jornal, não. A gente está sentindo na pele o calor, como está o verão, como é que as pessoas estão sofrendo. E detalhe, as consequências das questões climáticas vão atingir as pessoas mais pobres. Quem vai morrer de desidratação vai ser pobre. O rico ele vai colocar um filtro em casa, vai ter ar-condicionado, não vai ser atingido. Então, a gente tem que pensar, tem que ter esse olhar social. Então, na hora da gente empreender, da gente ter nossa empresa, da gente se colocar no mercado, a gente tem que olhar também os outros ao nosso redor e não só a nossa realidade. A gente tem que olhar a nossa realidade do Brasil. As pessoas não estão tendo acesso, gente, a essa informação que a gente está aqui tendo. As pessoas não estão tendo acesso. Por exemplo, inclusive, eu vou destacar essa iniciativa que foi do Aquilombrar, que é um grupo de pessoas pretas que trabalham com a cannabis, que colocaram várias pessoas pretas nesse evento. E muitas pessoas pretas não teriam como vir para cá. Porque, de fato, infelizmente, é isso. Ainda não é acessível. Então, esse conhecimento todo que a gente está tendo, está chegando para quem, de fato? O óleo de cannabis está chegando para quem, de fato? E, assim, eu gostaria de agradecer o espaço aqui. Realmente eu vi que esse ano eu vi muito mais pessoas pretas, eu vi muito mais pessoas, caras diferentes nesse evento, e realmente eu vi que teve um esforço por parte da organização em relação a isso. Isso é muito bom. Eu sou uma pessoa do Nordeste, eu estou aqui falando num grande evento de São Paulo, e muitas vezes não dão esse espaço para a gente, não dão. Apesar do Nordeste ele também ser protagonista nesse mercado, ele ser protagonista na resistência em relação à cannabis, a gente tem que falar sobre isso. E eu fico muito feliz de ter esse espaço. Eu agradeço aos meus ancestrais, agradeço à minha família, a todo mundo que está me assistindo. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, que coisa, né? Gostaram? Muito bom, né? Teve um pessoal dizendo que talvez eu não fosse fazer um bom trabalho na seleção das coisas. O que vocês acharam? Gostaram, né? Acho que tá bom, não tá? Tá bom. Vamos abrir para perguntas, por favor. Quem quer perguntar? Quem quer falar? Vamos lá. Eu. Olá, doutora. Boa tarde. Obrigada. Agora, você falou da falta do acesso, né? Da questão social e política está ligada. O que você acha que poderia acontecer? Claro que as políticas públicas têm que acontecer, mas do ponto de vista nosso, o que a gente poderia fazer para ampliar o acesso às comunidades que estão nas periferias urbanas e rurais? Qual é o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, então, eu vejo que, assim, tem uma parte nossa do individual. Então, por exemplo, no caso, eu sou médica, mas, enfim, pessoas que estão em empresas e tudo mais, colocarem pessoas da periferia, pessoas pretas, para também participarem dos eventos, sempre ter espaço para essas pessoas, porque a gente tem que entender que a gente cria barreiras de acesso quando a gente coloca um certo valor de ingresso. Claro que a produção toda entende aquele valor, acaba chegando à conclusão daquele valor, coloca aquele valor de acesso, mas muitas vezes é inacessível para muitas pessoas. Então, a gente tem que entender que a gente está num lugar, muitas vezes, de privilégio, aquilo é inacessível para muitas pessoas. Então, sempre tentar fazer questão de ter nas equipes, essas pessoas fazerem parte dessas equipes, estarem inseridas nesse mercado, fazer questão de estarem nos eventos, fazer questão também de, por exemplo, se você oferece algum tipo de serviço, você ter algum tipo de ou trabalho social em conjunto, em paralelo, também você fortalecer pessoas pretas que estão nesse lugar, pessoas da periferia. Então, às vezes, a gente consome muito coisas de grandes empresas, a gente nem percebe. Então, por que não valorizar o microempreendedor? Então, eu vejo que tem esse lugar da gente como indivíduo e como coletivo, porque eu sei que como coletivo, às vezes, é um pouco complicado, mas participar de movimento social. Então, a gente teve até algumas coisas da Marcha da Maconha aqui, por exemplo, que é um movimento que já existe há muito tempo, e que realmente a gente tem que falar sobre isso, que engloba todo mundo, quem é do medicinal, quem é do uso adulto, todo mundo que defende essa planta. Então, participar dos movimentos
quem está aí na política um pouco mais inserido pode também até tentar mexer nisso, nessa questão política. Então, eu vejo que é isso, tem questões individuais nossas e nesse macro, se possível, né, nesse macro. Olá, boa noite. Doutora Mariane, me chamo Claudinei, venho de Aracaju, Sergipe. E minha pergunta, eu queria que você pudesse nos ajudar. Qual a tua visão hoje, enquanto uma mulher preta que você passou muito mais obstáculos, a gente sabe disso. E nesse lugar que você está hoje, como você vê o acesso ainda para pessoas que estão em condição de vulnerabilidade e esse nosso povo preto também? Obrigada pela pergunta. Então, eu vejo que não está acontecendo. Realmente, a gente luta para que esse acesso aconteça, mas ele não está acontecendo. Então, quando eu trouxe sobre a questão da política de práticas integrativas, é um lugar que, por exemplo, entraria nesse sentido de trazer acessibilidade para as pessoas. Porque é isso, assim, a gente ter óleo de cannabis no SUS, mas de uma forma super burocrática, não é acesso. Não é acesso, a verdade é essa. Assim como também a gente não tem uma política do ponto de vista nacional. Então, a gente tem as políticas estaduais, eu acho super importante a gente ter. É uma coisa, já é um começo, mas realmente a gente tem que ter algo nacional, voltado para o acesso e, de preferência, assim, eu veria no mundo ideal, as pessoas também poderem, por que não, cultivarem? Por que não? Para quem quer, porque nem todo mundo vai cultivar, nem todo mundo vai querer, vai ter tempo, vai ter disposição, mas por que não quem quer poder cultivar, que é uma forma de acessibilidade. Então, uma regulamentação em relação ao autocultivo, em relação ao acesso no SUS também da cannabis, eu vejo que seriam formas da gente conseguir. E assim como políticas relacionadas às pessoas pretas estarem participando também do mercado. Então, por exemplo, beleza, vai liberar a cânhamo industrial. E aí? E agricultura familiar? E aí, eu vou ter um incentivo também por parte de instituições relacionadas à indústria, da pessoa preta, ela conseguir empreender nesse mercado. Então, por que não ter incentivo para essa pessoa? Entendeu? Então, realmente é do governo, não tem jeito, a gente tem que lutar por isso, lutar por isso. Olá, minha doutora. Todo mundo tem que ter uma médica de família para chamar de sua, né? E eu também sou médica de família. Então, Mariane, eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte. Como que você conta para a gente a atuação, né, dentro da medicina de família com a cannabis terapêutica e o que essa especialidade ela tem a contribuir, né, dentro disso que a gente está vivendo e está partilhando aqui? Obrigada pela pergunta. Eu vejo assim que realmente das especialidades médicas, a medicina integrativa é uma das que tem maior abertura em relação a práticas integrativas, a esse olhar mais integrativo. Então, esse olhar não somente de tratar a doença, como eu falei na apresentação, mas esse olhar mais preventivo, de cuidado. Então, de fato, assim, eu acho tudo a ver com a gente, né? Tudo a ver, de fato, porque é uma planta que leva ao cuidado. Porque você mesma sabe com seus pacientes que a gente tem que dosar, tem que ficar ajustando a dose, tem que ficar observando, tem que estar participando mesmo desse cuidado com o paciente. E o médico de família, ele tem essa postura, desse vínculo com o paciente, desse cuidado longitudinal, desse cuidado realmente a longo prazo, não só uma coisa, queira ou não, que outras especialidades, infelizmente, porque não era para ter, era para realmente todas as especialidades terem uma abertura maior sobre esse tema. Porque, assim, para mim, esse tema, cannabis, engloba todas as especialidades, mas eu vejo que o MFC, de fato, o médico de família, é aquele que tem maior abertura para esse tema. Boa noite, Mari, parabéns, você arrasa sempre, sua didática é incrível. Eu queria te perguntar, porque assim, pouco se fala do tratamento da maconha para pessoas com doença falciforme. Você acha que é intencional, ou não tem muitos estudos, ou os dois? Porque a gente vê, né, o desconforto dessa cena majoritariamente branca e falar sobre questões raciais. Então, essa é a minha pergunta e muito obrigada pelos seus conhecimentos.
Ah, eu Que agradeço. necessária, que necessária. Eu que agradeço. Muito boa pergunta, inclusive. Sim, tem estudos sobre cannabis e doença falciforme. A gente poderia ter bem mais. Porque, de fato, é uma doença que não só nesse campo da cannabis, a gente tem pouco estudo. A gente poderia ter bem mais estudos em relação a outras questões da doença falciforme. Mas o que os estudos mostram? Que cannabis pode ajudar em relação ao controle de dores. Então, é um dos principais fatores que diminuem a qualidade de vida da pessoa que tem doença falciforme, são as crises dolorosas, que levam a ir ao hospital, a tomar muitas vezes morfina, a ficar internado. Quem é médico sabe. Quem já trabalhou em emergência, provavelmente já viu alguma pessoa em crise falcímica. E é muito difícil controlar a dor. Então, a cannabis ela pode atuar nesse sentido. Ela pode atuar também em relação à qualidade de vida. Eu sempre falo, cannabis não é para tratar doença, é qualidade de vida. Então, realmente, ela pode trazer qualidade de vida em outros aspectos, mas o que realmente tem mais estudos é em relação às crises dolorosas e, infelizmente, é uma doença negligenciada. Infelizmente, porque é uma doença associada principalmente a pessoas pretas. Mariane, que interessante e muito necessária. Recentemente, eu sou quase sua xará, né? Eu tive uma discussão com o Sérgio Franco, lá no Rio de Janeiro, que é hematologista, sobre outros mecanismos que pudesse estar envolvido nessa questão da lise da hemácia, né? Além do controle de dor. Porque a gente começou a ver algumas sequências de pacientes falcêmicos acompanhados por ele, que tinham menos dor e assim, menos sintomas, menos crises, né? Menos patologias associadas, né? Menos objetos associados. E aí a gente estava em uma discussão, né, nessa roda entre nós dois, né, sobre será que tem algum mecanismo do sistema endocannabinoide envolvido na patognosia da doença lá embaixo, né? E aí a gente também conversou sobre a questão dos receptores CB2, né, que o paciente falcêmico ele é cronicamente inflamado, né? Ele faz microinfartos e que isso despertaria estresse oxidativo, o que aumenta a expressão de receptor CB2. Então, que isso poderia também estar envolvido, né, no processo inflamatório, então, mais além da dor, chegar um pouquinho mais perto. Enfim, foi uma fosforilação de colegas, né, mas que vale a evidência anedótica científica, né? Que interessante, muito necessária a sua pergunta, Barbie. Valeu. Boa noite, sou Edgar, sou de Nova Friburgo. A cidade foi atingida em 2011, né, catástrofe climática, né? E eu fui afetado, muitos vizinhos, parentes foram afetados assim, daí então comecei a buscar um diagnóstico para o meu tratamento. E assim, vejo que eu moro na roça, né? Eu tô aqui na Expo Cannabis, vejo isso tudo assim, é muito novo, muito maneiro, é muito simples a cura, né? E como que o mundo é tão complexo e como que a gente vai conseguir alcançar essas políticas públicas de fomento para que a gente tenha esse contato, né, com a terra, né? Porque isso deriva de quê? De saberes ancestrais. Meu avô hoje não está mais presente, ele era um agricultor, hoje eu faço agrofloresta, né? Trabalho com a cannabis e vejo quanto isso tem me ajudado no meu próprio tratamento, assim, também com a terra. Então é um trabalho, assim, muito amplo em política pública, em fomento, né? Essa farmácia viva. E assim, muito obrigado aí pela palestra, estou emocionado aqui, assim. E vou até pegar seu contato para fazer um melhor diagnóstico aí da minha situação. E obrigado, boa noite. Eu que agradeço muito. Fico muito feliz pelas palavras. Oi, Mari, boa noite. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou Joyce, sou de São Paulo. Eu sou dentista integrativa também, né, de saúde da família. E eu queria saber, assim, através do seu ponto de vista, como que você acha que a odontologia e a medicina podem caminhar juntas dentro da medicina integrativa para melhorar a qualidade de vida dos pacientes no consultório? Então, como médica de família, eu fiz uma formação multidisciplinar.
Então, eu sempre trabalhei em equipe. Então, com odontologia, nutrição, também enfermagem, a própria, na verdade, toda a unidade é uma equipe, de fato, não só os profissionais de saúde. No caso, os profissionais de saúde que têm nível superior, mas também desde a recepção, tudo isso faz parte do trabalho em saúde da família. Então, eu vejo que, assim, tem total relação. Quando a gente trabalha em equipe, para mim, primeiro, que não é uma coisa tão fragmentada. Quando a gente é profissional de saúde, a gente cuida das pessoas. Então, odonto não é sinônimo de só vou falar com odonto quando tem uma afecção daqui, de saúde bucal. A gente tem que entender a pessoa como um todo. Então, por exemplo, o odonto, por exemplo, na minha formação, fora a questão de cannabis, entrava no sentido de acompanhar uma gestante, porque no pré-natal a gente tem que olhar coisas odontológicas, mas é uma paciente, não é só a boca. Então, ela é uma pessoa como um todo. Então, a gente fazia esse bate-bola juntos. Se tinha uma questão, por exemplo, relacionada a questões da parte familiar, outras questões, muitas vezes você passa para a equipe, então você faz o atendimento, passa para o médico, poxa, eu vi que talvez seria legal você marcar uma consulta com tal pessoa, o que você acha? Ter as reuniões de equipe multidisciplinar, por exemplo, na saúde da família a gente acaba tendo, mas, queira ou não, quando a gente trabalha de forma individual, se perde um pouco, não tem jeito, né? Então, se você tem seu trabalho individual, eu tenho, mas eu penso também numa rede de apoio. Então, quando a gente tem esses trabalhos individuais, por exemplo, eu te indico, você me indica. Muitas vezes a gente faz um acompanhamento em conjunto. Eu tenho, por exemplo, pacientes que são acompanhados por fisioterapeuta, que fala comigo, e a gente troca essa ideia. Então, a gente troca meio que como uma equipe multidisciplinar. Eu tenho psicólogos também, que às vezes acompanham o paciente, me passa porque percebe alguma coisa, mas a gente faz esse acompanhamento em conjunto. Inclusive, às vezes, o fisioterapeuta fala, pô, eu orientei isso no óleo de cannabis dela e tal, quando ela retornar para você, me fala como foi esse retorno, porque ela falou comigo. Então, ter realmente esse olhar integrativo mesmo da pessoa. Me chamo Érica, boa noite. Eu sou enfermeira e eu vou ali bem na onda da colega, mas como eu estou meio que iniciando esse estudo, né, sobre o que está acontecendo com a cannabis no mundo, né, eu gostaria de saber, para você como médica, o que os enfermeiros podem estar fazendo para contribuir nessa visão integrativa, justamente como a colega falou, né? A odonto tem uma parte e o enfermeiro, o que a gente faz? Faz muita coisa, viu? Faz muita coisa o enfermeiro. Inclusive, sem a enfermagem, é difícil o nosso trabalho, viu? Nosso trabalho é, assim, realmente o enfermeiro, primeiro, que vocês trabalham muito na formação de vocês, o cuidado, que a gente médico, a gente não trabalha tanto. A gente trabalha mais tratamento de doença. Tanto que muitos médicos não são abertos para essa questão mais desse olhar integrativo. Então, eu vejo assim que a enfermagem realmente, essa coisa do acompanhamento é excepcional, não tem jeito. Assim, os enfermeiros, eles conseguem, por exemplo, eu tenho um paciente que faz acompanhamento com o enfermeiro também, que tem essa parte mais de especialização em cannabis, e aí, justamente, a gente faz essa comunicação. Então, o enfermeiro, ele está lá sempre. Como é que você está? Como é que você sentiu isso? Às vezes, o paciente, ele fala, não, porque eu estou usando esse óleo, não está servindo não aconteceu nada. Aí o enfermeiro começa a perguntar, mas vem cá, me conte mais, como é que foi de ontem para hoje? Ah, não, eu não usei dipirona hoje o dia inteiro para minha dor. Então, será que esse óleo não está fazendo efeito? Muitas vezes não é tão perceptível para a pessoa. E assim como o enfermeiro, ele também, realmente, ele participa dessa orientação, porque o tratamento é muito individualizado. Então, efeito colateral, assim como manejo de medicações, orientação do próprio uso do óleo. Se você não usa certo o óleo, você não vai ter o efeito desejado. Então, o enfermeiro, para mim, é o profissional principal, um dos principais do cuidado. Realmente, desse cuidado de perto da pessoa. Mariane, que honra presidir a sua mesa e, Érica, me permita me apresentar de novo. Meu nome é Mariana Laís, eu sou médica, mas antes de ser médica eu fui enfermeira. Então, é uma honra mesmo você retrazer, né, essa minha atividade, porque de verdade, Mariane, a gente não estuda isso na academia. O Lauro brinca comigo e sabe qual foi a minha
primeira frase quando me perguntaram, né, no primeiro dia da Faculdade de Medicina, 15 de fevereiro de 2016, por que vocês querem ser médicas? Sabe o que eu respondi, Érica? Porque eu quero exercer a enfermagem em paz. E aí, porque o que eu observei? É a gente que faz gestão, querida. Médico não sabe fazer gestão. Então, além do cuidado, é o gráfico, é onde você mostra, tipo, olha, se você investir em um acompanhamento, você vai fidelizar esse paciente, você vai ganhar. Você não vai perder dinheiro quando você paga um enfermeiro para acompanhar o seu paciente no consultório privado. Eu te forneço dados e te mostro por A mais B que, antes de você me contratar, o seu faturamento era X, e comigo aqui é X mais Y ao quadrado. Então, assim, essa é a sua função. E o enfermeiro só faz isso, tá, gente? Ele só determina os sistemas de gestão para onde que vai, o recurso. Eu estudei muito pouco, né? Falam, mas o enfermeiro sai da faculdade sem saber funcionar a veia. Sim, querido, sai mesmo, mas sai um gestor perfeito. Então, talvez seja esse o papel da enfermagem, além do acompanhamento com o paciente, né? Porque o nosso problema, Mariane, é que a enfermeira, coitada, ela é vista como anjo do cuidar, né? E a nossa profissão, ela é branca, hétero. Nós somos atrevidas de estar aqui. Então, é verdade. E eu te digo, porque eu tinha um cabelo alisado, maior que o seu. Quando eu me assumi encaracolada, né, vendo a sua foto ali, eu me senti muito representada. É difícil quando você chega para falar de maconha, mulher. Eu me vi negra pela primeira vez quando eu assumi os meus cabelos, e isso foi muito pesado e muito chamando para responsabilidade. Tipo, então você vem aqui com esse cabelo lisinho tratar da minha plantinha? Vem não, querida. Sabe? E muitas vezes a gente se esquece disso. Então, valorizar, Érica, as outras categorias, que muitas vezes a gente fala, mas vai prescrever. Gente, é a ponta do iceberg. Sabe, a gente está lutando por tão pouco, mas o cuidado, o acompanhamento, é tudo que mantém o cuidado integrativo, mantém os dados, né, mantém a integração, é muito além da medicina, né, Mari? Isso, e até a ciência, né, a gente pode conseguir fazer, por exemplo, estudos quando a gente tem mais dados, né, quanto mais acompanhamento, também mais ciência a gente tem. Exatamente, e aí aquele ensaio clínico randomizado, que não sai nunca, não vai sair, porque o médico não conversa com o enfermeiro, que não conversa com o físio, que não conversa com o biólogo. Também aprendi que no intestino tem um tanto de micro-organismo, né? Aí a gente está procurando bactéria para fazer física quântica, porque a gente quer ter 100% de rendimento energético e ter uma fonte renovável bionuclear. Comendo McDonald's? É sério, velho? É sacanagem, é realmente. Então, que necessário a sua mesa. Eu realmente te admiro muito, Mari, porque eu imagino as pedras que você colocou o pé. Então, eu te parabenizo, né? Vindo de Salvador também, a Expo ontem, né, na abertura medicinal, a gente trouxe muito essa questão da planta negra, né, do que trouxeram no bolso os nossos ancestrais, né, e que planta foi que eles plantaram, que floriu, que deu a gente, assim. Então, eu imagino que você passou na academia, imagino o que você sentiu, e me solidarizo muito, né, é uma coisa que só quem sentiu é que sabe descrever. Então, parabéns pela coragem, muito obrigada pela representatividade. Seu público é maravilhoso também, muito diferenciado. Eu que agradeço, muito obrigada. Pessoal, então, eu gostaria de encerrar esse dia de hoje. Desculpa, o Lauro quer falar algo. Antes da gente encerrar, eu quero chamar vocês para amanhã, tá aqui, último dia de feira, último dia de Expo. Né? E vai ser um dia também de muita ciência. A gente vai começar aquele esquema, meio-dia e meia eu chamo vocês, meio-dia e 50 a gente abre, 13h em ponto, começa a Medicina de Família e Cannabis, com 2 médicos pretos, queridos, amigos, Rodrigo Pacheco e Felipe Mourão. Vão falar sobre a experiência deles na clínica, com o que eles fazem, como que eles atendem.
Depois tem uma palestra incrível chamada Intestino, Cérebro e Medicina Integrativa, falando a relação disso com cannabis, é muito importante, é uma relação que a gente conhece muito bem. Aí, em seguida, de novo, volta a nossa querida Mariana, com a Paula Vinha, para falar de saúde feminina e cannabis, que é um tema muito importante. E logo em seguida sou eu falando para vocês, dando a minha palestra para vocês sobre cannabis e a construção do subjetivo, os aspectos emocionais da cannabis, né? E logo em seguida a farmacologia de cannabis no tratamento de câncer, evidências e mecanismos de ação, que vai ser com a Paula Vinha, minha querida, que vai substituir o querido André Schenker, que está com problemas familiares, e ela é aluna dele, faz a mesma pesquisa que ele, então o tema é o mesmo, a palestra inclusive é a mesma, eu só vou mudar o palestrante, mas porque ela está na mesma pesquisa que ele, e ele teve um problema, não vai conseguir estar aqui. E por último, não, ainda temos depois enfermagem cannabis, que a Maria agora acabou de falar, vão ter 3 colegas aqui, incríveis, venham aqui, por favor, né? Isso já vai ser por volta de 6h50. E para encerrar, ferramentas de dosagem com o Pedro Nicoletti e com a Priscila Gava. Tá bom, gente? Então, espero vocês aqui amanhã, a partir de 12h30, vem chegando, peguem um bom lugar, e agora eu vou passar para a Mari para ela encerrar de verdade. Valeu, Laurício. Galera, então, mais que convidados, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores e apoiadores do evento por viabilizar financeiramente, né, materialmente esse encontro. E Hemp Vegan como patrocinadores master, Flora Urbana, patrocinador ouro, Melo Mesquita Advogados, master jurídico, Bem Bolado, Puff, Instituto Santa Planta, Advanced Nutrients, Tokai Yahoo e Sadako Group, patrocinadores prata, Yellowfinger, Atami, Oficial Med, Mirage, Abraço Esperança, Net Seeds e Gorilla Concept Store, bronze, Consultório de Orientação Medicinal da Revivit Pure Brasil, Escritório Jurídico, FCM Law e Arrima Galício Kupperman Marona, Espaço de Negócios, Lion Rolling Circles, DNA 420, Abduzido, CPLY, Solutions, Uruguai 21, Fumaçônica, Aptus Suave, Master Products e Tonabé. Aleda no palco show e apoio de mídia, Smoke Buddy, Sechá, Revista Brisa, Cama, Informacam, Cannabis e Saúde, Cannabis Monitor, Cannabis Empregos e Social Weed. Apoio institucional, Visite São Paulo, Ação da Cidadania, CAIA, Clube de Fitoterapia Canábica, Rede Reforma e Iniciativa Negra. Apoio de eventos, feiras e congresso, Agência de Viagens Oficial, Canavita e Tatuíd. Gratidão, gente. Até amanhã.